Conversar um pouco sobre aquele item específico que é a questão das mulheres, da cidadania das mulheres. E para pensar a questão das mulheres hoje, é preciso que a gente considere o passado, né? Tem uma autora francesa que diz o seguinte: o século XX foi o século da libertação da mulher. O século XXI será o século da sua liberdade. Essa liberdade não deixará de reconsiderar a ordem antiga de que a mulher se libertou. Não como uma ordem a que é preciso submeter-se, mas como uma experiência que também é preciso carregar. Porque libertar-se é um ato de soberania do corpo e um ato criador do espírito. Portanto, para que a gente possa pensar a condição de vida das mulheres hoje, é preciso que a gente leve em consideração a experiência das mulheres do passado, para que a gente entenda as questões que estão colocadas hoje para a gente. Então é impossível pensar o presente sem também considerar aquilo que nós já construímos e aquilo que nós já vivemos. Por isso que pensar a questão da mulher hoje, às vezes a gente tem essa sensação de que avançamos muito, mas ao mesmo tempo a gente acha que não avançamos muito. Vocês não têm essa sensação? De, olha, a gente está na política, a gente está no mercado de trabalho, a gente está numa série de lugares. Mas aí a gente olha e convive com situações de discriminação das mulheres esdrúxulas ainda hoje, né? E a gente fala, como é que acontece isso? É porque em nós, mulheres, vive esse passado e esse presente na nossa sociedade também. A representação que nós temos na nossa cabeça sobre o que é ser mulher e o que é ser homem ainda carrega uma série de valores do passado. Mesmo que concretamente nós tenhamos rompido uma série de barreiras e tenhamos ido à frente. Dizem alguns teóricos que o mundo caminha mais rápido que as ideias que nós temos sobre as coisas. Então, depois que a gente promove a mudança, aí é que a gente vai elaborando aquilo que a gente conquistou. Então, nós estamos num desses momentos, né, em que nós andamos muito, mas ainda as pessoas carregam na sua cabeça uma ideia sobre o que é o papel da mulher na sociedade ultrapassada. Então, a gente tem avanços convivendo com as coisas do passado. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado, por exemplo, e o relatório também da CPMI, se a gente pegar os dados dessas CPMI sobre a violência que aconteceu no Congresso, se pegarmos os dados dessas duas averiguações que foram feitas no nosso país, a gente vai ver que, segundo as próprias mulheres, para que a gente possa avançar na nossa sociedade com esses problemas que nós temos hoje, elas acham, 47% das mulheres acham que nós precisamos de mais igualdade de oportunidades e remuneração no mercado de trabalho. Igualdade de oportunidade e de remuneração. Porque ainda hoje nós temos desigualdade de salários em relação a homens e mulheres. 10% reclamam de igualdade de direitos. As mulheres, eu não sei qual é o melhor lugar, as mulheres reclamam da desigualdade ainda em várias circunstâncias da nossa vida. 9% apontam a necessidade de acabarmos com a violência. A violência, aliás, é um desses assuntos antigos, não é moderna. A violência contra a mulher sempre existiu, né? Nós temos uma situação diferente hoje, de denúncia em relação a isso. Fala-se mais sobre isso, temos leis sobre isso, mas ela sempre existiu. Só que a nossa violência aqui no Brasil tem características dramáticas em relação aos outros países. Entre 84 países, o Brasil ocupa a 7ª posição em homicídios, com uma taxa de 4,4 homicídios em 100 mil mulheres. É um dado absurdo, né, para um país que fala tanto de violência e com instrumentos que nós já temos de enfrentamento dessa violência. O nosso país ultrapassa
os países árabes e todos os países africanos em relação aos dados de violência contra as mulheres. No nosso país, o Espírito Santo é apontado como o estado mais violento, e com 9,4 homicídios por 100 mil. O Piauí como menos violento, com 2,6% de homicídios, e São Paulo, Nataline, ocupa a penúltima posição, com 3,1 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui nós estamos falando do seguinte: é a violência específica em relação às mulheres cometida por namorados, ex-namorados, noivos, ex-noivos, maridos, ex-maridos. A implementação da Lei Maria da Penha tenta enfrentar a violência doméstica, esse conjunto de violência específica em relação às mulheres, ela tem sido bastante deficiente, porque o nosso Estado não coloca as políticas públicas ou não implementa as políticas públicas necessárias para que ela tenha as consequências que estão previstas na própria lei. Então, hoje, em 5.500 municípios do nosso país, nós temos 190 centros de referência, 72 casas-abrigos, 466 delegacias especializadas de atendimento à violência, 93 juizados especializados, 57 defensorias públicas em 5.500 municípios. É muito pouco isso como instrumento para combater essa violência tão gigante. Além da falta desses equipamentos, nós também estamos deficientes na capacitação e na sensibilização dos profissionais que atuam nessa área. As delegacias das mulheres talvez sejam a nossa melhor referência. Nós sabemos que nas delegacias das mulheres falta tudo, né? Falta computador, falta profissional, falta qualificação dos profissionais para atenderem as mulheres. Então, é disso que nós estamos falando. Para atender a violência doméstica, é preciso que a pessoa saiba com que fenômeno ela está lidando. Porque atender uma vítima de violência doméstica é diferente de atender uma vítima de qualquer outro tipo de violência. Porque a violência doméstica acontece com uma pessoa que é seu parceiro, que é o pai dos seus filhos, muitas vezes. E isso traz um drama muito maior na resolução desse problema. Uma dificuldade, inclusive, na denúncia desse problema. Mas uma das coisas que é importante a gente pensar é que nós temos leis, como a Lei Maria da Penha, nós temos uma porção de lei. Aliás, o Brasil tem lei pra caramba, né, Vera? E a sociedade tem suas leis, mas nós também precisamos prestar atenção na nossa cultura, porque não adianta, a lei sozinha não vai resolver o nosso comportamento, o comportamento da sociedade. E é por isso que eu estava falando das ideias que nós temos sobre as coisas. E aí, imagina, nós temos 11 assassinatos diários, sendo que 7 são cometidos por namorados, como eu disse, ex-namorados, noivos, maridos e ex-maridos. Recentemente teve uma pendente aí de informação sobre uma pesquisa que diz que 60% dos brasileiros concordavam que se uma mulher andar com uma roupa curta, poderia ser estuprada e tudo mais. Depois eles corrigiram. Eu não deveria ser estuprada. Depois eles corrigiram o índice e virou o quê? 26%, né? E aí as pessoas começaram a achar, pô, só 26%. 26% acha que uma mulher, por conta da roupa, pode ser agredida, estuprada, enfim. Essa é a mentalidade que nós temos que enfrentar no nosso país. Essa mentalidade existe, apesar da Lei Maria da Penha dizer que é crime, que não pode. Então, nós precisamos pensar nesse aspecto da dominação e do poder construídos ao longo da nossa história. E aí nós chegamos aqui, na política, que a Patrícia estava nos falando. Vamos ver a representação da mulher na política. Bom, a gente começou a votar bem depois, todo mundo sabe disso, né? E a primeira lei mesmo que, assim, tirou todas as restrições, porque primeiro votava um tipo de mulher, depois não sei o que, foi em 68 que a gente, de fato, votou de verdade. Agora vota nas mulheres, né? Todas as mulheres. Faz muito pouco tempo que nós estamos votando, gente, em termos históricos. Muito pouco tempo. Por isso que a gente ainda convive com tanto preconceito. E talvez uma só das respostas, porque nós temos poucas mulheres na política. Porque as outras é
que no espaço da política nós somos poucas, nós temos pouco incentivo, nós temos pouca participação em espaços de decisão, e isso também incomoda a presença das mulheres, ou incomoda as mulheres no partido político. No espaço da política nós temos uma grande história, apesar dessas dificuldades. Somos 53% da população economicamente ativa, a Patrícia tocou nisso, e nós não chegamos a 20% de deputados na Câmara Federal. Tem alguma coisa errada. 53% da população economicamente ativa são as mulheres que estão produzindo, trabalhando. E 20% só de representação na Câmara Federal. Considerando que nem todas as mulheres que estão na Câmara Federal também lutam pela igualdade das mulheres, porque tem várias ideologias, né? A política de cotas que foi implementada aqui no nosso país, ela aumentou o número de candidatas, porque o partido é obrigado a botar candidata, né? Porque se não tiver, tira homem. Agora ficou mais... É importante que as mulheres saiam candidatas. Isso é um avanço desde o ponto de vista da lei. Mas o que aconteceu com essas candidaturas, Natalina? Elegemos de novo poucas mulheres. 5% é o impacto dessa lei de cotas sobre as eleições. Ou seja, a gente entrou na cota, mas a gente não teve efetividade das candidaturas femininas dos partidos políticos. Então, esses são alguns desafios para que a gente possa enfrentar. Investimento em candidatura de mulheres. Capacitação para mulheres dentro do espaço político. Mas não capacitação para as mulheres sobre as mulheres. É capacitação sobre política para nós. É isso que nós precisamos fazer. Sobre política geral, sobre o Estado, sobre o orçamento, sobre a própria questão da participação nas eleições, que as regras, o jogo, como é que funciona, porque isso os homens discutem no boteco, mas nós não conversamos sobre isso. Nós não falamos sobre essas regras. A gente acha lá, vamos lá, disputar a eleição, legal, bota o nome lá, mas a gente não enfrenta as regras do jogo, porque esse não é um papo que a gente costuma ter, e nós precisamos ter. Em 2010, nós fizemos um encontro nacional de mulheres do PT e nós elegemos um rol de necessidades. Por exemplo, construir um documento mapeando as mulheres do Partido Verde e ter uma meta de eleição de mulheres. Ter uma meta, nós queremos eleger mulheres, então vamos botar as mulheres candidatas, vamos investir nas mulheres e vamos eleger. É assim, faz planejamento, estabelece meta e a gente conquista. Né? Porque quando eu assisti um filme outro dia que disse o seguinte, é de um jogador americano que disse pro técnico dele, o cara disse que precisava muita coragem, porque ele era o primeiro negro que ia ser convocado. Aí ele disse o seguinte, me dá um número e uma camisa e eu entro com a coragem. É isso que as mulheres têm feito. Dá um espaço no partido. A gente ia... Nós precisamos ir atrás de quadros femininos, fazer reuniões regionais articuladas com a juventude, com a mulherada jovem, formação política nos municípios, construir estratégia de fortalecimento dessas candidaturas das mulheres, incluir mulheres na comunicação partidária. Olha só, nós, inclusive, os outros partidos, estamos sendo chamados a atenção toda hora porque a gente não bota a mulher no programa de TV. Coisa feia, né? Isso é lei. Nós temos que botar a mulherada na TV. Olha só, para que o partido político colocasse um espaço para as mulheres na televisão, foi preciso fazer uma lei. A gente teve que ir lá para o Congresso, brigar, fazer encontro, falar que era necessário botar a mulher na televisão. Então, gente, agora já é lei, já conquistamos, e agora? Conquistamos mesmo? Não, temos que exigir. Temos que exigir. Bota lá a mulherada, senão não aparece. Né? Então, fazer um banco de projetos, de talentos, de dados, enfim, tem uma série de propostas. Fundamentalmente, eu diria que o que nos falta é união. Porque
é tradição da nossa formação de mulheres, a gente, ao invés de ser parceira da outra, a gente ser concorrente da outra. Né? E a gente é expert nisso, né? Em olhar para a outra e criticar. Nossa, olha o cabelo dessa. Você viu a volta que ela veio com depois e rosa? Né? A gente não faz isso com a gente mesmo? A gente não precisa nem de adversário, porque nós mesmos a gente já se destrói. Né? Então a gente precisa ser companheira. Né? A gente precisa pegar, você está precisando de ajuda? Lá no seu município, você está precisando de alguma coisa? E ser companheira. Sabe, os homens brigam, tem aí o jeito deles de brigar também, mas na hora da parceria, eles sabem fazer isso melhor que a gente. Nós temos que aprender. Porque a gente ficou com essa disputinha besta aí de ver quem é melhor, quem é mais bonita, quem é mais não sei o quê, e ficou nessa disputa que impuseram também pra gente. Porque a gente tinha que proteger a família, o marido, a casa, a outra era uma coisa que a gente não se relacionava muito. Né? Então, a gente precisa nesse século acabar com essa brincadeira aí. A outra mulher é minha colega, é minha parceira, então a gente tem que construir essa cumplicidade e dentro do partido, inclusive. Bom, nós temos dificuldades estruturais e organizacionais que se impõem ao partido, é claro. A Patrícia colocou aqui, a gente precisa de verba, a gente precisa de recursos, a gente precisa ter uma estrutura, ter a militância que segura essa onda. Enfim, esse é o estado de coisas que nós estamos nesse momento e que nós queremos mudar. Né? E além de verificar essas questões internas, do ponto de vista do partido, de como a gente se organiza, como é que a gente pode fazer, nós temos também que ter, como partido, prestar muita atenção na realidade do país, do Estado, aqui que a gente está conversando com o Nataline hoje, sobre a situação das mulheres. No último encontro estadual, Nataline, nós tivemos uma participação extraordinária de mulheres de várias áreas, diversificado pra caramba, foi muito bom. Trabalhadoras rurais, lésbicas, mulheres negras, mulheres da CUT, da CGT, sindicalizadas, não sindicalizadas, estava muito bonito o encontro. E nós fizemos 3 dias de discussão e temos um relatório desse encontro estadual das mulheres que nós entregamos em Brasília, no encontro nacional. Eu fui relatora do encontro estadual de mulheres aqui do estado de São Paulo e eu vou passar às mãos do Nataline esse relatório para que a gente possa considerar esse relatório como resultado da vontade de muitas mulheres do estado de São Paulo, para que essas coisas que estão aqui aconteçam no nosso estado. Eu quero que você, Nataline, considere no nosso programa isso que as mulheres colocaram para o governador Alckmin, e quero te dizer que, infelizmente, o balanço é que nós não conseguimos nada que está aí ainda. Delegacia 24 horas, investimento na questão das pequenas propriedades, que as mulheres fazem parte disso especialmente, enfim, muitas coisas estão colocadas aí nesse documento, e depois eu vou pedir para o Cláudio Turtelli disponibilizar no nosso site, para que todo mundo possa ter acesso a esse documento e ver se concorda ou não concorda, enfim, com isso que foi levantado pelas mulheres aqui do estado de São Paulo. Isso aí é resultado de uma coisa que a gente fala muito e o PV também concorda: participação popular. As conferências, os encontros estaduais, os conselhos, são espaços de participação das pessoas. Isso aí mobilizou muitas mulheres que deixaram filho em casa, ou que levaram no colo, enfim, para poder participar desse encontro, formular essas propostas. E nem sempre elas são sequer consideradas, né, pelos nossos governantes. Isso é muito lamentável. Então, acho que nós temos que valorizar a participação popular. Aquilo que dizem as mulheres é muito importante para a gente saber como responder a essas questões com políticas públicas que resolvam esses problemas. Muito bem. Caras mulheres companheiras aí, de história de lutas. Em tempo algum, nunca, nós esperamos que alguém fizesse alguma coisa por nós. Aliás, nenhum setor oprimido
pode esperar que alguém faça alguma coisa. Tudo que as mulheres conquistaram até hoje foi por luta, foi por vontade, foi por ter enfrentado as barreiras e juntas, apesar ainda dessa tradição nossa da disputa, muitas mulheres antes de nós se juntaram para que a gente pudesse estar aqui participando hoje. Elas foram guerreiras e romperam a parte mais difícil da história, porque hoje nós temos um microfone até para falar, mas elas não tiveram. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Pena falou aqui inicialmente da importância das candidaturas de mulheres. A Patrícia falou da importância de a gente ter igualdade e participação das mulheres no partido. Eu quero dizer para vocês: venham, ocupem o espaço de vocês. Ele está lá. É 30% hoje. E a gente nem está ocupando os 30%. O sonho, Patrícia, é o dia que os homens quiserem, né, a gente estiver lá com 70% e ele falar, ó, pelo menos 30% para homem, né, como a gente tem que fazer. Mas é necessário que a gente ocupe esse espaço. Não tem medo, não. A gente dá conta. Não é? O pessoal achava que a gente não dava conta de criar filho e ir para o mercado de trabalho, que a gente não dava conta de cuidar da casa e ir para o mercado de trabalho e estudar ainda. Nós fizemos tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então a gente é muito capaz de entrar no partido, de ser candidata, de fazer bonito. Pega os dados das mulheres que estão na política. É bacana, são pouquíssimas que estão envolvidas em corrupção. Tem trabalho efetivo. Nós temos vontade de fazer as coisas de verdade. Porque, para nós, o mundo, nosso olhar para o mundo, é que ele é a nossa morada. Né? A mulher tem essa coisa da casa. O mundo, para nós, é a morada. E aí a gente cuida. Aí a gente quer que fique bem. Aí a gente não quer que o meio ambiente se arrebente todo. Então, esses valores que são nossos têm que vir para a política. As mulheres, por muito tempo, tiveram que se comportar como homens para poder entrar na política. Para bater o pau na mesa, como disse o Pena. Mesmo sem ter. Né? Agora, este século é nosso. É para a gente vir para a política e dizer que a gente não gosta dessa política. A gente não gosta desse jeito. E a gente tem um jeito próprio. E a gente quer que esse jeito nosso conviva com esse outro jeito em harmonia. E que a gente possa construir, homens e mulheres, a sociedade que nós sonhamos. Homens e mulheres juntos, como nessa mesa, como aqui eles se encontram, juntos, um mundo diferente. De respeito às pessoas, de respeito ao meio ambiente, de respeito ao outro, como ele deve ser. Num mundo de irmãos. Né? Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar o Guaraci, por falar em mundo de irmãos, para vir para aqui, para frente também com a gente, que é dirigente nacional, e o Camacho também, que é presidente do diretório. Esses homens aqui são nossos parceiros. Tem mais. Jean, vem cá. Paulo Bete, vem cá. Chama todo mundo, né? Todo mundo. Obrigada. São homens aqui importantes aqui do nosso trabalho. Então, gente, é isso. Vamos ocupar esse espaço. E vamos no PV fazer o que está escrito ali nos nossos valores, né? Vamos nos juntar, fazer um coletivo hoje aqui. Depois eu vou pegar o nome de quem quer participar, é aberto para todo mundo. Vamos combinar nessa reunião como é que é melhor a gente fazer, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Mas vamos exercitar esse negócio da gente sentar junto e discutir como é que a gente pode ocupar melhor esse espaço no partido e como é que a gente pode ser mais organizada dentro disso. Tá? Eu vou passar a palavra à Vera, então. Obrigada, viu?